Olá, meus amigos! Olá, Flávia! Olá, Bruno! Olá, Manu! Bom dia a todos! Boa semana a todos! Começando aqui mais uma edição da nossa coluna Corações e Mentes, aqui no Jornal da Mix, sempre trazendo para você assuntos sobre filosofia, metafísica, física quântica, mecânica quântica, estudos sobre fenômenos paranormais e essas coisas malucas que sempre estão presentes aqui no nosso dia a dia e a gente tem vergonha ou medo de perguntar, né? Mas aqui na nossa coluna Corações e Mentes, a gente sempre tenta mostrar um caminho que a gente possa estudar mais e descobrir mais sobre esses assuntos, ok? Muito bem, então vamos lá, começando aqui nossa coluna Corações e Mentes, aqui no Jornal da Mix. A gente vai falar hoje de um assunto que fizeram uma pergunta lá nas nossas redes sociais. Um internauta perguntou para nós o que é, afinal, o MK Ultra, ou seja, o projeto MK Ultra, né? Bom, vamos lá. O projeto MK Ultra, ele foi um programa de experiências, vamos dizer assim, ilegais, né? Que aconteceram com humanos, feitos e idealizados pela CIA, inicialmente pela CIA, né? Para quem não sabe, a CIA foi fundada em 1947, bem próximo daquele evento que aconteceu lá em Roswell. Lembram do caso Roswell? Aquele caso em que um suposto extraterrestre, uma nave extraterrestre caiu lá no Novo México e as pessoas ficaram apavoradas e daí abafaram a notícia, daí já recuperaram a nave dizendo que era um objeto normal, que era um balão meteorológico. E esse foi o início de uma das armações aí para criar vários tipos de agências, inclusive a CIA, né? Então a CIA, tanto como aquele projeto que falamos há pouco tempo aqui no nosso canal, no nosso Jornal da Mix sobre os Homens de Preto, também são algumas das teorias de conspiração que a gente comenta aqui e que foram criadas também nessa época de 1947, junto com esse evento do caso Roswell. Então, voltando, o MK Ultra foi um desses experimentos criados pela CIA e idealizado por um agente chamado Sidney Gottlieb. Ou seja, ele tinha um objetivo central dessa questão do MK Ultra, era o objetivo de controle mental, né? E, de certa forma, lavagem cerebral de alguns indivíduos durante a Guerra Fria, né? Incluindo, inclusive, a questão de injeção de drogas, de inserção de drogas, né, nas pessoas e procedimentos meio fora do comum, com interrogatórios e tortura, né, para eles conseguirem forçar aí uma confissão por meio do controle da mente. Para quem gosta de assistir séries de TV, uma das séries que mostrou bem nítido essa questão do MK Ultra foi a série Stranger Things, onde aquela personagem, a Eleven, conduzida, né, até um laboratório e enchem ela de eletrodos ali na cabeça e começam a fazer experiências com ela. De certa forma, é quase uma metáfora ali sobre o projeto MK Ultra, né, que aconteceu nessa época e é bem aquilo, até quase como diz, quase uma metáfora dessa série Stranger Things, onde aparece a Eleven cheia de eletrodos na cabeça, era mais ou menos isso. E essas experiências eram usadas drogas psicoativas, né? E foram utilizadas várias drogas, que incluíam inclusive mescalina, LSD e outros tipos de drogas para influenciar a pessoa dentro da questão da tortura ali, afinal de contas, a confessar tais ações, já que a gente estava falando aí que a gente estava no meio da Guerra Fria, né? Então, as experiências do MK Ultra têm relação muito com o desenvolvimento de técnicas de tortura contidas nos manuais que eles chamavam manuais Kubark e divulgadas também pelos treinamentos das escolas americanas, né? Tem um livro chamado Tortura e Democracia, em português Torture and Democracy, do professor Darius Relage, que ele traz uma história do desenvolvimento dos métodos de tortura, incluindo a passagem pelos estudos da CIA no MK Ultra
E esses manuais Kubark, eles mostram as técnicas utilizadas por um tal de Abu Ghraib e a evolução da tortura, né, desde os tempos medievais, como uma atividade de interesse aí de vários governos, né? A gente até vê em vários filmes vários tipos de torturas, né? E algumas delas incluem esse tipo de lavagem cerebral para que a pessoa, afinal de contas, confesse tal crime ou seja condicionada a confessar alguma informação que seja de inteligência, né? De inteligência e contra-inteligência. Por isso que existe essa questão da CIA, que é, de certa forma, uma agência de inteligência que não é americana. Muitas pessoas confundem que a CIA ela está nos Estados Unidos, mas não que ela seja excepcionalmente ou exclusivamente americana, né? A CIA é uma corporação internacional, só que mantém-se ela como americana, para não atrapalhar os negócios, né? Tem também um historiador, um professor chamado Alfred McCoy, num livro intitulado Uma Questão de Tortura, Interrogatórios da CIA, da Guerra Fria à Guerra ao Terrorismo, e ele documenta essa relação dos experimentos do MKUltra e sua evolução, né, culminando até na questão da tortura em Abu Ghraib, no Guantánamo, e técnicas ainda utilizadas pelos Estados Unidos, e também sobre prisões fora do país, que incluem locais onde a CIA tem domínio ali. Por isso que até alguns filmes americanos atuais falam, brincam até, né, usam a metáfora assim, você já foi interrogado pela CIA, ou você já foi torturado pela CIA, ou você já foi sequestrado e levado para alguma prisão da CIA. Então eles sempre têm eles mesmos brincam com essa metáfora aí sobre essas prisões e essas torturas realizadas por esse birô de inteligência aí que a gente chama de CIA, e muitos já conhecem pelo mundo inteiro a fama deles, e a gente até vê em filmes eles mesmos questionando essas facetas aí da CIA sobre questões de tortura, né? Tem um autor também, psiquiatra, chamado Harvey Weinstein, que ele estabeleceu assim um relacionamento direto das pesquisas em controle da mente, né, feitas na Inglaterra por outro psiquiatra, o William Sargant, e envolveu nessas pesquisas do MKUltra na Inglaterra com a experiência de Ewen Cameron lá no Canadá, também para o MKUltra e com métodos atualmente usados como meios de tortura mesmo, por exemplo, o uso de drogas alucinógenas como agentes desinibidores e da privação de sono também, né? Já viram, inclusive em filmes também, que sempre, às vezes colocam até um palitinho ali no olho do cara para ver se o cara passa dor e confessa as questões que eles estão tentando descobrir ali, né? Então esse Ewen Cameron frequentemente contou com a colaboração desse William Sargant, tendo ambos sido ligados aos experimentos da CIA, né? Então os dois sempre estavam relacionados ali. Tem até várias cartas, se você pesquisar na internet, tem cartas ali da aprovação lá daquele Sidney Gottlieb para um subprojeto usando LSD na CIA, né? Isso já está disposto aí na internet, se você procurar você vai encontrar. E essas experiências foram feitas como cobaias, né? Lá entre a década de 50 e 60, começaram a fazer usaram, né, várias pessoas como cobaia, e utilizavam, assim, pessoas para fazer esse tipo de experimento. Algumas tinham alucinações, viam extraterrestres, viam o passado, o presente e o futuro, viam coisas, era bem complicado, e até foi uma questão às vezes, de direitos humanos, em que até se falava sobre crime contra a humanidade, né? Então, como cobaias humanas, assim, esse MKUltra realizou teste, né, sem consentimento em estrangeiros, inclusive, sem consentimento das pessoas, e logicamente as experiências eram ilegais e foram realizadas não apenas sem consentimento, mas na maioria dos casos, com vítimas masoquistas que sabiam que estavam sendo utilizadas como cobaias humanas, e outras muito forçadas a participar disso, né? Forçadas com ameaça, né, de matar a pessoa ou matar
a família, sempre essas coisas que a gente vê em filme, ou seja, filmes são metáforas, prestem atenção. E em abril de 1953, esse tal de Sidney Gottlieb, que chefiava esse projeto que era super secreto, né, o projeto MK Ultra, foi ativado pelo diretor da CIA, Allen Dulles. O Gottlieb ficou conhecido também por ter desenvolvido meios de administrar o tal do LSD e outras drogas em pessoas, como já disse, sem consentimento, e por desenvolver um financiamento de pesquisas psiquiátricas com o objetivo de, segundo suas palavras, criar técnicas e romper a psique humana ao ponto de fazer com que o indivíduo, afinal, admita, né, que fez qualquer coisa, seja o que for. Então era meio uma coisa bem forçada, né? E o MK Ultra, na verdade, quem patrocinou isso aí foi esses médicos, um dos que eu falei ali, o Evan Cameron e o Harris Isbell, que também são psiquiatras controversos, assim, que utilizaram seus investimentos para utilizar em cobaias humanas aí, em cobaias humanas sem o consentimento delas. E, lógico, estavam sendo usados nessas experiências como eles acreditavam estarem recebendo um tratamento. As pessoas pensavam que elas estavam recebendo um tratamento, mas no final das contas estavam sendo drogadas e induzidas a falar coisas que às vezes não eram necessárias ou eram obrigadas a falar esse tipo de coisa, né? Então a pesquisa essa pesquisa ilegal da CIA veio a público pela primeira vez em 1975, com uma investigação de um congresso americano criou uma investigação sobre as atividades da CIA, né? E acabou chegando a essa conclusão de que esse projeto MK Ultra foi um projeto utilizado para fazer uma lavagem cerebral sem consentimento. Obviamente, várias pessoas foram presas por essa questão, mas nunca foi muito bem resolvida essas questões. Nos dias de hoje, nós temos uma questão muito... Por isso que até o nosso internauta ali perguntou nas redes sociais que ele já ouviu falar sobre o MK Ultra utilizado nas celebridades, né? Se você clicar ali no YouTube ou alguma rede social e escrever ali Projeto MK Ultra Celebridades, você vai ver que várias pessoas parece que estão ao vivo conversando com alguém e de repente elas param, ficam paralisadas, parece que recebem uma informação e depois continuam falando. Tem vários vídeos desses, tem vídeos de um apresentador de TV que está falando, de repente ele paralisa total, fica como se fosse uma estátua paralisada, e logo depois ele continua falando como se nada tivesse acontecido. Ele fica uns 5, 10 segundos parado e depois totalmente congelado, está ao vivo o programa e ele congela e uns 10 segundos depois ele volta a falar como se nada tivesse acontecido. E outras celebridades também, celebridades dos dias de hoje, celebridades mais antigas, que também parecem que recebem essa informação em forma de download, congelam, paralisam, ficam uns 10, 15 segundos congelados, paralisados, as pessoas falam com elas, não percebem, e depois elas voltam ao normal, falando como se fosse fosse normal, não tivesse acontecido nada. Então, o projeto MK Ultra sempre foi um projeto relacionado ao controle da mente e sempre foi muito questionado, inclusive pelo próprio Congresso americano e por várias pessoas, né, que sabem que essas informações vieram da CIA e por isso que até hoje não tem muitas conclusões sobre esse inquérito, pois a CIA não é, afinal, uma agência exclusivamente americana, né? Por isso que acho que não chegam às conclusões que devem chegar, porque é escondido e vai acabar fazendo mal para os negócios. Por isso que essas questões sobre esses assuntos mais secretos, mais estranhos e mais, vamos dizer, teoria da conspiração, acabam nunca chegando ao público. Mas sempre vão atrás das pesquisas. Procurem mais sobre o projeto MK Ultra, é MK-Ultra, e vocês vão descobrir várias informações aí sobre essas pesquisas ilegais que ocorreram desde a época de 50 e foram até o ano de 1975, onde veio a público essa investigação dentro do Congresso americano. Beleza? Muito bem, esse foi o nosso assunto de hoje. Obrigado pela sua conexão aqui com a gente.
Sempre siga a gente lá nas redes sociais, @QuantumDocs, Docs com X. Temos também nosso canal no Spotify, também aqui do Jornal da Mix, e também o Spotify também do @QuantumDocs, né? Siga a gente nas redes sociais e também nos nossos estudos, lá no nosso site, que é estudos.quantumdocs.space, beleza? E também, se quiser seguir nosso canal do WhatsApp, entra lá na bio do nosso Instagram, lá tem um linkzinho que leva para o nosso canal do WhatsApp e você recebe essas informações desses artigos, dessas informações mais malucas que a gente sempre trata aqui na Quantum Docs, beleza? Eu sou o André Wormsbecker e termina aqui mais uma edição da nossa coluna Corações e Mentes aqui no Jornal da Mix, na Rádio Mix, beleza? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.